Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui com o Chris Kitts e nós vamos falar hoje sobre a criação de um novo departamento de segurança dos Estados Unidos, agora especializado no estudo de OVNIs, que não mais assim serão chamados, eles agora chamarão de UAPs, que significa Fenômenos Aéreos Não Identificados, os UAPs. Isso se deve após mais de 144 fenômenos de avistamentos de objetos não identificados a partir de 2019. Então chegou um ponto onde o Pentágono, junto com o Departamento de Inteligência, fez um relatório sobre estes OVNIs, estudaram o fenômeno e chegaram à conclusão de que precisavam criar algo oficial para estudar o assunto. Mas agora a nossa questão é, Chris, se eles estariam interessados em pesquisar ou estudar objetos não identificados de possíveis inimigos, possíveis outros países aqui na Terra, ou eles poderiam estar preparando, talvez, para fazer revelações de forma mais oficial desses fenômenos, quem sabe assim, preparando uma divulgação ou uma estratégia de comunicação social daquilo que eles já tinham e que eles sempre fizeram. Nunca deixou de existir órgãos, né, que estudassem isso. Só que dessa vez, se eu não me engano, 23 de novembro de 2021, o Departamento de Defesa lançou essa publicação oficial no site deles, falando que iam criar esse estabelecimento que chama Airborne Object Identification and Management Synchronization Group, que na verdade é um centro de pesquisa, fica tudo muito, vamos dizer assim, propício a investimentos, propício a estudos. Então isso chamou muita atenção da comunidade, principalmente ufológica, que estuda, que faz ciência, que sempre procurou o lado científico e o lado esclarecedor, né, desse tumulto todo. E também, automaticamente, a gente vem numa abertura mundial de processos sigilosos de identificação sobre OVNI há muitos anos, inclusive o próprio Brasil já tem. Porque assim, não tem como fugir, né, desse assunto hoje em dia. Pelo menos, então, com a criação desse departamento, eles precisavam ter acesso e terão acesso de outros departamentos para ajudar nessas investigações, bem como a CIA, a Interpol, as Forças Aéreas e todos os demais departamentos de segurança se unem nos estudos não só do recolhimento de provas, mas também no recolhimento de imagens, de filmagens, de depoimentos, para formar um estudo sobre os novos avistamentos que existirem, bem como aqueles que já existem, né? Então a gente fica pensando assim, né, Cris, será que eles nunca faziam isso? Ou simplesmente esse departamento está recém agora se tornando público? Porque se acredita que eles desde sempre fizeram isso, o Pentágono tem departamentos onde inclusive eles estão em contato com infraestruturas além no sistema solar, outras raças no interior da Terra, fora da Terra. Então isso só é novidade para a população, né? Então esperamos que seja um passo a mais no caminho de passar essa informação adiante para a sociedade, porque existe sim, inclusive eles querem que a população fique sabendo de mais coisas e de mais estruturas. Apenas a limitação atualmente literalmente estão nas pessoas e nas estruturas sociais que nós criamos, que não comportariam o conhecimento de civilizações além das nossas, né, que não comportariam a ingestão dessa informação, que poderia desestruturar a maioria das nossas instituições religiosas, filosóficas, científicas e tudo mais. Eu acredito que isso tudo já existia, esses estudos, e eles estão sendo oficializados. O que acontece é que os ufólogos foram bastante divididos também, né? Muitos gostaram, mas muitos e grandes ufólogos da área do estudo da ufologia, eles não gostaram nem um pouco, por pensarem que a informação continuaria de forma oficial e sigilosa todas as vezes que fosse encontrada, da mesma forma como já acontece hoje. E muitos ufólogos gostaram da história e da ideia, porque podem pensar assim, puxa, então de repente, se algum outro OVNI avistado for, seria informado por um órgão oficial. Seria oficial a situação de que, puxa, não conhecemos, não sabemos o que se trata. Ou quem sabe até se algo descoberto for, a revelação seja oficial.
E não de repente, de grupos de ufólogos que, né, vieram a tirar fotos, imagens ou alguma comprovação, mas sim ela seria oficial e daí sim teria um peso efetivo na consciência planetária de que, pronto, temos algo aí que nós não sabemos o que é, ou temos algo aí e nós sabemos o que é, que não é da Terra. Muitos também especulam que esse departamento é apenas para espionagem de outros países. Mas o que é mais importante é que lição a gente tira disso, porque mais uma vez esse assunto vem à tona e mais uma vez mostra que a gente tem muito a conhecer sobre nós mesmos e sobre o universo. E então assuntos como esse é muito válido ficar em pauta para justamente incentivar as pessoas a buscarem informação, a se autoconhecerem, a se questionarem, porque essas indagações, né, sempre assombraram, entre aspas, a humanidade, né, se estamos sozinhos ou não. Mas isso é super válido, é uma mola mestra do conhecimento, né? Costumo dizer que as pessoas só não veem disco voador porque não olham para cima, porque realmente eles sempre estiveram aí. A gente sabe muito bem que a gente participa de uma coisa muito maior, né? Então, as pessoas que geralmente vão para o lado do autoconhecimento entendem, começam a se espiritualizar e começam a entender o contexto ao qual elas vivem. Então, o disco voador passa a não ser mais uma coisa de outro mundo, literalmente. Mas sim de um convívio normal que um dia a gente vai ter, né? Então, faz parte da nossa vida. Perfeitamente, Cris. Esses dias nós tivemos uma notícia, né, sobre os OVNIs, a partir de toda essa discussão dos OVNIs, e logo em seguida tivemos a notícia de que a NASA e alguns departamentos estariam inspecionando a reação de alguns líderes religiosos, né, para ver a reação deles frente ao fenômeno do OVNI, se existisse raças extraterrestres, como iriam reagir. E isso levou, assim, um grande volume de mídia, né? Levou bastante, chamou bastante atenção nos últimos meses, mas isso não é novidade, né, Cris? Isso eles fazem todos os anos essa inspeção. Desde aquela experiência de George Wells, que fez aquela transmissão, aquela pseudo-transmissão de Marte atacando a Terra por rádio. E aconteceu aquele caos inteiro. Então eles viram, né? Então, mais ou menos desde aquela época, eles criam protocolos para como, né, passar essa informação sem criar pânico. Então, isso é de praxe, sabe? Porque as evoluções sistêmicas, as evoluções culturais, elas vão acontecendo. Então, hoje a própria ONU tem protocolos, né, para designar um acontecido, porque do mesmo jeito que aconteceu uma pandemia, né, e a gente teve que nos policiar e nos direcionar, né, em questões de protocolo, aconteceu um contato extraterrestre, vamos dizer assim, claro, porque os contatos sempre já aconteceram, eles estão entre nós há muito tempo, a gente só não percebeu eles, mas enfim, se acontecer algo assim, eles têm que saber, né, protocolar e ter um protocolo. Então isso é praxe, isso não é nenhuma novidade, todos os anos eles criam e reformulam protocolos. E mais uma vez, né, Cris, é para vermos os OVNIs pelo lado físico, né? Mas a gente sabe que quem está na área da espiritualidade, do autoconhecimento e principalmente até, quem sabe, da área da projeção astral, já tem este contato há mais tempo, né? Aqui no YouTube a gente se cansa de ver canais que trazem seus relatos com seres de outras frequências de matéria, porque a gente só pensa, né, no infinito universo, a gente pensa na vida na nossa única frequência de matéria, da nossa mesma taxa vibratória, sendo que a vibração é infinita, né? O universo é infinito e existem inúmeras faixas de matéria. A menor faixa vibratória de todas é aquelas que os nossos olhos são capazes de captar, né? Que são as chamadas do espectro luminoso visível. É uma faixa minúscula do espectro. O estudo da espiritualidade já nos mostra, desde livros psicografados por Ramatiz, onde existe a vida, por exemplo, até mesmo no planeta Marte, em uma frequência de matéria mais elevada. Mostra como é toda a estruturação da vida lá e até mesmo aqui no planeta Terra, né, que é a vida dos mortos, dos que desencarnaram, né, o qual nós ocupamos corpos mais sutis em outras faixas de matéria. E lá não tem essa separação, essa diferença do plano físico para o plano extrafísico, dos extraterrestres para aqueles que operam aqui na Terra, para nós, né? Porque a gente sabe que nem mesmo nós não somos da Terra. E acredito que mais e mais a consciência de que inúmeras raças compõem a fraternidade cósmica, a infinidade dos mundos no planeta Terra e no Sistema Solar, e isso vai ficar cada vez mais evidente
até mesmo aqui na forma física de se ver o mundo. É justamente isso, né? É importante fazer com que essas coisas movam as pessoas para, em vez de se externizarem, interiorizarem, porque as respostas sempre vão estar dentro delas. A gente sempre olha, a gente sempre tenta materializar, fica justamente essa oportunidade das pessoas olharem para esses fenômenos e se questionarem, né? Questionarem o contexto que elas estão e se autoconhecer melhor. Uma coisa que é interessante da questão oficial da coisa, né, é porque torna literalmente algo acreditável pelas pessoas. Por quê? Porque nós já temos inúmeros relatos de pessoas que têm contato com os extraterrestres, que levam, que são abduzidos, que vêm, que visitam, que vêm, que enxergam, que comunicam, que passam mensagens, inúmeros livros, como nos disse o Chris, inúmeros relatos, inúmeras histórias ao redor do mundo todo. E por isso a gente até quer deixar para ti uma recomendação de um filme documentário, que é Extraterrestres Entre Nós. Lá eles reuniram muitas pessoas relatando todos os seus encontros com seres extraterrestres. Aqui na Terra não é novidade, né? Também aqui no Brasil também não é novidade, porque temos encontros, inclusive extrafísicos e físicos em naves, a quantidade de pessoas que aqui nos comentários relatam seus contatos com seres que vêm para casa, que são levados para as naves, pessoas na nave Chandra, na nave isso, na nave aquilo. São muitos os relatos e isso não pode ser ignorado, né? Isso não pode ser ignorado, isso deve ser, sim, também tratado como um estudo. E verdade. E é bem isso, né? A gente tem que assumir essa identidade cósmica de uma vez por todas, e aí vai ficar muito mais fácil a concepção. Se a gente for olhar o nosso DNA, ele é datado mais antigo que o planeta Terra. Então, em última instância, nós somos extraterrestres, até mesmo nesse sentido. Perfeita colocação. E a ciência tem tanta fonte na mão, né? O que falta também um pouco de boa vontade no sentido coletivo. Poderia chegar um disco voador em cima da Paulista, que ninguém ia ver, porque todo mundo estava virado para o celular, então poucas pessoas iriam ver. Como é que é, Cris? Então, já falou uma vez... Chegou a hora que a gente perguntar para os nossos queridos inscritos o que eles acham, se isso é uma boa notícia ou é uma notícia não tão boa assim. Porque eles podem aproveitar disso para acobertar mais, ou eles podem aproveitar isso para tornar algo oficial em algum momento e, quem sabe, expor isso de forma definitiva. Diga nos comentários o que tu acha dessa criação deste novo departamento para estudo dos objetos voadores não identificados, que agora não são mais, agora são os UAPs, né? Fenômenos aéreos não identificados. Cris, agradecemos muito a tua presença, a tua participação mais uma vez aqui. Obrigado de coração. A gente que agradece, Cris, e se tu gostou, pessoal, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal se não é inscrito, para mais conteúdos maravilhosos sobre o universo, a vida, o autoconhecimento e espiritualidade. E eu agradeço demais a tua presença, a tua participação. Nós nos vemos nos próximos. Um grande abraço e até mais!